Pessoal, vocês me perguntam muito se é possível começar a educação domiciliar quando o filho já é mais velho, tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, enfim. Quando a criança já não está mais naquela fase de alfabetização, que é onde a gente tem a maior parte das famílias, quando a criança ela já está algum tempo na escola. É muito comum essa pergunta chegar até a Educalar e a gente ter que responder ela. E sim, a resposta é sim. Você pode começar a educação domiciliar já com seu filho mais velho. Não tem nenhum problema a família decidir educar em casa. Inclusive, nós temos diversos casos de famílias que começaram a educação domiciliar já com a criança na adolescência. Ela já tem ali 14, 15 anos. Qual é o grande ponto quando a gente fala sobre começar a educação domiciliar? Eu sempre falo, a educação domiciliar exige responsabilidade. Automaticamente eu sei que eu vou ter um bom trabalho se eu pegar uma criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos para começar a educação domiciliar. Esse bom trabalho inclui a minha autoeducação e inclui muitas vezes o seu filho aceitar esse processo. Por que eu falo isso? Imagina lá a criança com 14 anos. Talvez ela esteja na mesma escola durante muitos anos, ela nunca saiu da escola, então ela tem ali um certo nível de amizade com as outras crianças. E aí talvez ela fale, poxa, eu não quero trocar isso. Existem casos ainda de famílias onde a criança ela não quer ir para a escola. Ela tem 14 anos, 15 anos, a gente tem dentro da nossa comunidade isso. E ela tem até uma certa resistência no início, mas depois que ela começa a educação no lar, ela fala: "Não, é isso que eu quero, é isso que eu quero". Então, são diversos os casos que a gente pode aqui enumerar falando: olha, a educação domiciliar independe da idade da criança. Por quê? Eu tenho casos de crianças que começam desde a barriga, às vezes antes da barriga a mãe já decidiu, o pai já decidiu pela educação domiciliar, e nós temos casos de adolescentes, onde muitas vezes o próprio adolescente viu um vídeo da Educalar no YouTube, trouxe esse vídeo para dentro de casa e falou: mamãe, olha esse vídeo aqui. É isso que eu quero. Nós temos casos assim que o adolescente que conheceu a educação domiciliar e trouxe para casa. O grande ponto que a família precisa entender é que isso exige uma mudança gigante no lar. Muitas vezes a família não para pensar sobre isso, ela não consegue visualizar o que significa assumir essa responsabilidade. Vocês imaginam o seguinte: trazendo para dentro de casa, eu não estou mais levando meu filho para a escola. Eu preciso assumir a responsabilidade, eu preciso comprar materiais, eu preciso ter um currículo, eu preciso ter organização, eu preciso aprender a registrar esses materiais, essas aulas, eu preciso aprender a avaliar essa minha criança. Eu preciso muitas vezes ter consciência que ele tem 10 anos e deveria estar na quinta série, mas ele não entende nada que a quinta série está ensinando. Muitas vezes, como eu ouvi de uma mãe semana passada, a criança foi passada de ano. Isso não é incomum, isso é muito comum. Então, às vezes vocês vão olhar uma matéria e falar, poxa, ele não sabe o que deveria saber. Então, um dos grandes aspectos quando você começa com uma criança mais velha é que talvez você precise dar alguns passos para trás. Então, a criança deveria estar na quinta série e talvez você precise comprar o material do quarto ano, do terceiro ano. Talvez exista uma dificuldade imensa na leitura. E aí você precisa fazer um trabalho de reestruturação da alfabetização. E a alfabetização, pessoal, não é só ler, é escrever, é alfabetização matemática também. Não é incomum, muitas vezes eu ouvi dos pais, olha, eu tenho dificuldade em matemática. Como não é incomum nós termos numa escola uma professora que ama português e ela tem dificuldade com matemática e muitas vezes ela passa essa dificuldade para os alunos. E aí o aluno fica com dificuldade. Ele não quer, ele acaba não gostando de matemática. Então, quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando de português, de matemática, a gente está falando de alfabetização de forma completa. Talvez o seu filho esteja lá no ensino médio e ainda ele tem dificuldade de interpretar um texto de física. Podemos aqui abrir para professores de física. Quantas vezes o seu aluno, lá numa prova de física, erra a questão porque não consegue interpretar o texto que está ali pedindo, olha, faça isso, ele não entendeu. Quantas vezes isso acontece?
Então a dificuldade da criança, do adolescente ali, não é a dificuldade matemática, a dificuldade de fazer o cálculo em si, é interpretar o que eu preciso de fato fazer nessa questão. Isso não é incomum. Não é incomum a gente apresentar um texto, apresentar algo para as crianças e elas não saberem o que elas precisam fazer. Então, nesses casos, vocês precisam dar passos para trás. Então, quando a gente está falando de começar a educação domiciliar com uma criança maior, é importante eu ter consciência sobre isso. Talvez eu precise dar alguns passos para trás, talvez eu precise ter um tempo. Olha, a gente vai ficar aí 1, 2, 3 meses só trabalhando leitura. É importante eu saber que muitas vezes eu preciso reconstruir relacionamentos, porque o meu filho tinha só relacionamentos na escola, malemar relacionamentos na igreja. Então, se eu tenho toda essa consciência, eu estou disposto a dar passos para trás, eu estou disposto a construir uma organização no lar, eu estou disposto a trabalhar na minha rotina e eu estou disposto a assumir tudo o que envolve educar meus filhos no lar, você pode assumir essa responsabilidade. Tendo consciência sobre tudo isso, você pode assumir. O grande ponto, mamãe, grande ponto, papai, é que vocês entendam essa realidade que está por trás, consigam transmitir isso para os filhos de vocês e aí comecem a caminhar, sabendo que tudo começa com a gente. Nós somos os tutores. E não adianta chegar, olha, meu filho já tem 14 anos, ele vai andar sozinho. Não vai. O nosso entendimento é que os pais são guia, os pais são os tutores até o ensino, o final do ensino médio. Ah, mas ele já é autodidata. Não importa, vocês são os guias. Vocês dizem o que tem que estudar, qual é o material que tem que estudar, como tem que ser a rotina. Claro que a criança ela já vai tendo uma certa independência, mas ela não é independência total. Ela tem os seus muros, os seus limites, e os limites quem determinam são os pais. Tá? É muito importante a gente ter essa consciência, tá bom? Então, eu particularmente acho maravilhoso a possibilidade de pegar uma criança com 14, 15 anos e falar, olha, vamos voltar um pouco, vamos aprender. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo a família quando ela tem essa consciência, ela assume isso. De verdade, eu acho que assim, é muito mais belo e é muito mais racional, muitas vezes, que a família que começou lá com uma criança de 2, 3 anos. Porque, de fato, existe uma consciência maior nessa família. Ela sabe já como é o sistema, ela sabe que existem falhas, ela fala, poxa, diante disso tudo eu vou assumir. Isso é lindo de ver. Agora, é trabalhoso. É trabalhoso. E é importante você ter consciência sobre isso, tá bom? Se você tem gostado do que Educalar tem feito, tem sido ajudado por esses conteúdos, avalie os links que a gente coloca aqui embaixo na descrição desse vídeo. A quem sabe se tornar um membro da nossa comunidade, aprender muito mais sobre educação domiciliar, ser acompanhado, fazer parte de mentorias, de clubes de leitura e de tudo que nós temos feito, tá bom? É um convite que eu faço para vocês. E se você de fato deseja assumir a educação dos seus filhos, não tenha medo. Comece devagarinho estudando, se preparando, que eu acredito que em breve você terá aí a capacitação necessária para que esse processo comece no seu lar. Tá bom? Fiquem com Deus.